Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E hoje nós temos a presença habitual de Mary Poppins. Olá! Olá! Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí. Pois é, primos, chegamos ao episódio número 8 do nosso Banhos Públicos com os Primos. O quadro nós aparecemos ao vivo, tiramos dúvidas, questões, falamos convosco e deixamos aqui neste momento em aberto a possibilidade de vocês entrarem ao vivo, colocarem a vossa questão e então falamos aqui um bocadinho. Confesso que já vamos a 8 episódios e, aliás, este é o 41º episódio que nós estamos a fazer e ainda não tivemos ninguém que fosse capaz ou tivesse a coragem de aparecer aqui ao vivo. Portanto, se alguém quiser aparecer, nós agradecemos. Aqui neste episódio nós priorizamos sempre quem nos coloca as suas dúvidas ao vivo, eventualmente por mensagem, ou então aparecer mesmo aqui a carregar e aparecer aqui em vídeo, se quiserem, ou metem uma folha em branco. No entanto, fica aqui o convite em aberto. Enquanto não há voluntários, nós vamos pegar já nas perguntas que nós fomos questionando nos últimos dias. Portanto, minha querida, tens a palavra. Olha, se calhar eu começava aqui por uma mais geral, que não é bem uma pergunta, mas foi um pedido para partilhar a opinião sobre o que está a acontecer, ou seja, sobre a inflação, sobre a crise energética, sobre os efeitos da guerra. Queres começar assim com este tema geral? É matar já, podes entrar já. Assim dá-te liberdade e depois se calhar focamos mais em perguntas mais específicas que tínhamos recebido. Sim, podes começar. Pronto, é assim, nós por acaso é engraçado, porque nós fizemos um episódio em outubro em que Faz amanhã 5 falámos, meses. exatamente, em que falámos precisamente disto. Eu na altura já estava bastante preocupada com a crise energética que já tinha começado. Ou seja, nós na eletricidade, isto já começou em abril de 2021, no gás já começou em setembro de 2021 também, e o que na altura já era horroroso e já punha em causa a sustentabilidade e a viabilidade da indústria, neste momento está tipo 4 vezes pior. Portanto, eu fui para o México já a achar que estava terrível e voltei e estava ao dobro. Portanto, é assustador e vão ter de ser tomadas medidas, não podem ser só, ou seja, em Portugal nós não conseguimos fazer nada, tem de ser uma coisa a nível da União Europeia que seja feita, porque senão as empresas vão começar a parar. Isto, no caso da indústria, claro que empresas que não estejam, sei lá, consultores ou mesmo Empresas empresas que de não dependam tanto. tecnologia, exatamente, que não dependam tanto, ou seja, que não tenham um peso significativo na parte da energia, podem não, quer dizer, mas mesmo essas são afetadas porque provavelmente trabalham para empresas que serão afetadas, por isso isto aqui é um ciclo, não é? Nós dependemos todos uns dos outros. Pronto, ou seja, o que já estava mal com a guerra ainda ficou pior e depois uma pessoa fica sempre assim, tipo, ok, eu neste momento estou preocupada porque tenho o meu emprego em risco e tanta gente tem o emprego em risco, não é? Só que depois pomos isto em perspectiva e há pessoas que estão neste momento a ser bombardeadas e depois pensas, ok, tipo, eu não estou assim tão mal porque ainda não chegamos a esse ponto, por isso, não sei, eu sinto-me um bocado confusa nos meus sentimentos, porque por um lado sinto-me, lá está, sinto-me abençoada por ter a minha liberdade, não é? E estar segura, e por outro, sei que aqui em Portugal em Portugal e a Europa toda e o mundo todo vai ser muito afetado com tudo isto. Sim, é assim. Eu lembro que nós fizemos esse podcast exatamente faz amanhã 5 meses. Eu por acaso comentei ainda ontem isso com o resto da minha equipa. E na altura nós fizemos isso e o diesel estava aqui, neste caso o gasóleo, neste caso, estava aqui em França a ser cotado a 1,70. Hoje, a confirmar os preços, eles estavam
a 2,35 €, ok? Ou seja, 2,35 € meter gasóleo, o mais económico, onde a gasolina já chegou a 3,10 €. E o que é bastante, ok? E o que é bastante. O que é que eu senti, visto que eu trabalho e visto que eu tenho empresa no ramo, ok? No ramo dos transportes, o que é que nós estamos a sentir com esse aumento, não é? De 70 cêntimos, 80 cêntimos, aliás, quase 70 cêntimos em relação a 5 meses atrás. Muitas empresas com quem eu trabalho, nomeadamente companhias aéreas, elas ainda não começaram a refletir isso no valor dos preços, tá bem? Aliás, no valor dos bilhetes de avião. Já existe uma forte possibilidade de que quem queira fazer férias ou quem já tem férias marcadas tem sorte. As pessoas que vão tirar novas férias, então essas vão sim sofrer com a inflação, tá bem? Vão sofrer com este aumento. E isso tudo vai começar a afetar, de certa forma, o nosso dia a dia. Há uma coisa que nós não conseguimos combater, que é nós podemos fazer tudo para não gastar dinheiro, não é? No sentido, ok, eu não quero pegar no carro, vou pegar na bicicleta, mas não vai ser isso que nos vai salvar, digamos assim. Porque o que está acontecendo neste momento é que nós não notamos, mas o pão vai começar a encarecer, a eletricidade já está a começar a encarecer, todos os serviços à nossa volta, até os transportes mais comuns, nomeadamente para quem usa Uber e tudo mais, tudo isso vai ficar mais caro. Nós não conseguimos simplesmente pedir ao nosso patrão que nos dê um vale, não é, de transporte, porque mesmo as empresas, como tu referiste muito bem, estão neste momento em risco. Eu confesso que a maior parte dos meus contratos nós estamos já em fase de negociação, ou seja, porque é inviável, de certa forma, e quando alguém nos pede um orçamento, neste momento é inviável fazer um orçamento para 5 meses, porque nós vimos que nos últimos 15 dias isto tipo, disparou, foi uma coisa doida. Então, eu neste momento, para dar um orçamento, eu dou um orçamento para 30 dias e esses 30 dias fica suscetível de acordo com o que está a acontecer com o país. Ou seja, eu posso dizer que este é o valor, mas pode sofrer alteração de 5, 6, 7% adicional. Porque lá está, nós também não nos podemos comprometer, nem nós, nem ninguém à nossa volta se pode comprometer a dizer neste momento, olha, vai-me daqui ali por 10 euros, não dá, não é? Porque o custo do gasóleo é muito grande, não é? Por todas as taxas e tudo mais. O que é que nós podemos fazer neste momento, que se calhar é essa a questão principal. O que é que nós podemos fazer para nos protegermos? E eu fui buscar uma expressão muito, muito bonita que define isto tudo, que é o seguinte. O Bitcoin é o único ativo que está imune à inflação. E com isso eu não quero dizer que nós devemos todos investir em Bitcoin ou coisa parecida, ok? Mas o que está a perceber, e eu nos últimos 4 dias tenho comprado todos os dias, porquê? Porque temos visto que a Ucrânia está a limitar os saques ou então a retirada de dinheiro dos bancos. A Rússia está a limitar essa retirada de dinheiro também. Quem tem, por exemplo, dinheiro noutros países com mais dificuldade, aliás, ali à volta, vai sofrer com isso. Okay? Se toda a gente começar a ir buscar dinheiro ao banco, o que vai acontecer é que eles também vão bloquear, okay, a saída desse dinheiro. Então, o que eu tenho feito ultimamente é realmente apostar, neste caso, em criptoativos para conseguir defender o meu dinheiro. E para conseguir defender o meu dinheiro, esses criptoativos que nós compramos também estão a ser colocados numa wallet. Eu não sei o que é que tu estás a fazer, mas eu neste momento estou a fazer isso porque, como temos visto, tem havido aqui uma explosão muito grande nos preços, o pessoal está a ficar maluco, ok? E com a subida da inflação, com as taxas de juros e tudo mais, eu acredito que para breve pode haver um bloqueio e, pronto, e não sei sinceramente o que é que tu estás a fazer. Assim, eu a nível de investimentos estou a fazer a mesma coisa que faço sempre, ou seja, eu comprei também Bitcoin e comprei ETFs e reforcei peer-to-peer. Ou seja, basicamente segui o plano.
de acordo, lá está com aquilo, que é, eu quero ter 10% em Bitcoin, se a Bitcoin caiu, eu vou colocar mais lá, se os ETFs caíram, eu vou colocar mais lá, tipo, assim. Mas também confesso que nem sequer tenho tido muita vontade de olhar para essas coisas. Porque lá está, é aquilo de pôr em perspectiva, tipo, isto aqui, e continuo a investir, claro, mas não tenho aquela vontade de ver, está a descer, está a subir, porque imagina, porque eu agora associo estar a descer a uma coisa horrorosa que está a acontecer. Por isso, enquanto que antes eram tipo, ok, são as oscilações normais do mercado, Covid, pronto, tipo, até quando houve a queda maior, nem sequer foi quando tipo, isto já estava uma pandemia mundial, foi quando havia o medo de ser uma pandemia mundial, não é? Foi em março de Sim. 2020, que isto praticamente não tinha começado, não é? Havia pouquíssimos casos, mas havia o medo do que poderia ser. Ok, aqui eu não consigo ficar tipo feliz a ver tipo saldos assim, porque lá está, porque é que isto está a acontecer? É, eu não sei, não tenho muita vontade, e mesmo, por exemplo, perguntam mais vezes, porque a maioria das peer-to-peer, ok, eu invisto na GoParity que é portuguesa, e a maioria dos projetos ou são aqui, ou são na América, ou seja, não há muitos nos Balcãs, enquanto que Mintos, Peerberry, Robocash, isto é tudo ali na zona que está mais próxima do Da guerra. conflito. Exatamente. E muitas pessoas Estão com os projetos em perguntam atraso. tipo, tem isto atrasado, tem isto não sei o quê, mas é assim, ali, no caso daquelas, são empréstimos a pessoas individuais. Eu não consigo sequer olhar para aquilo e ficar chateada porque tenho os meus empréstimos em atraso. Tipo, as pessoas estão lá com bombas, eu não quero saber, nem me importo, e aliás, e aquele. Não sei dizer, nem sequer me apetece falar sobre isto, porque não consigo entender quem se preocupa com isso agora. Ok, são investimentos e podes querer separar, não é? Podes e deves, não é? Tens de separar a parte emocional e a parte racional, senão depois dá asneira quando, não é? Quando vais tomar as decisões. Mas eu nesta situação não consigo ficar chateada tipo, por estar a ter atraso. Aliás, eu nem quero saber se estou a ter atraso ou não, simplesmente não abro porque não vale a pena. É esperar, isto é lá está, os meus investimentos são todos para longo prazo e as minhas preocupações de curto prazo não têm nada a ver com isso, não é? Imagina, preocupa-me muito mais a questão, lá está, não o que posso estar a perder nos investimentos, mas, por exemplo, a crise energética que está a afetar o meu país e que afeta o meu trabalho. Tipo, eu tenho, imagina, 200 euros na Peerberry ou 1000 euros na Peerberry. Se eu perder aqueles 1000 euros, são 1000 euros que perdi. Se eu perder o meu emprego, é o meu salário todos os meses que desaparece, não é? Até conseguir outra coisa. E em alturas de crise é mais difícil, se perderes o teu emprego, procurar outro, não é? Porque começando numa recessão é em todo lado. Sim, isso. Por isso, assim, eu tinha aqui outra pergunta que era: vem a luz ao fundo do túnel? E eu não consigo. E tu, o que é que achas? Estás otimista? Estás pessimista? Como é que estás? É assim, eu confesso que esta situação da crise e tudo mais afeta, ok? Afeta o meu trabalho, ok? Afeta o meu emprego, digamos assim, não é? Porque eu também dependo disto. E se chegar a uma situação que é inviável, também eu vou perder, não vou perder 1000 euros, não vou perder isso, vou perder uma empresa, não é? E consequentemente, há todos os choferes que eu contratei nos últimos tempos que vão perder os seus postos de trabalho, e isso, claro, que pesa muito, ok? Por isso é que a gente trabalha todos os dias para isso pesa muito. Agora, o que eu penso é que nós também não podemos, de certa forma, nos deixar afetar, digamos assim, pondo isto em aspas, de uma maneira muito forte, ok? Nós não podemos também deixar de viver. Eventualmente, é claro que a guerra pode chegar aqui, não está aqui, está aqui ao lado, é verdade, mas, no entanto, nós continuamos todos a fazer o nosso dia a dia, não é? Eu lembro que na altura, quando o gasóleo estava a 1,70 €, ninguém deixou de ir trabalhar, não é? E se nós deixarmos de ir trabalhar, temos que pensar o quê? Que depois o nosso país também entra em crise, depois não é só o país ao lado, é o nosso país, é a nossa família, é tudo mais. E claro que assusta pensar que as histórias passadas, não é? Aquilo que nós líamos no livro de história, onde a guerra, onde as conquistas e tudo mais chegou
a este termo, porque há um lunático que se lembra que quer começar a jogar tribos e que quer começar a conquistar aldeias. No entanto, nós não podemos deixar de pensar que existe amanhã, não é? Mesmo com amanhã pode acontecer alguma coisa no nosso país. Então, eu estou positivo, ou aliás, eu quero pensar positivo no sentido em que a União Europeia vai fazer alguma coisa, no sentido em que os dois vão chegar a um acordo e que isso pode chegar e ter um fim à vista. Não estamos a falar de países que estão em guerra há anos, estamos a falar de países que estão a começar há 14 dias com desavenças, ok? No entanto, eu quero acreditar, e o pensamento sempre positivo nesse ponto, que isso pode ter um fim à vista. E tendo um fim à vista, nós também não podemos deixar morrer tudo o que temos aqui construído, não é? Porque já vemos que a Rússia está a entrar numa situação inviável, temos milhares de empresas que estão a sair do país, milhares. Eu ainda publiquei isso recentemente, ontem até, que a Coca-Cola vai sair do país, vai continuar a pagar aos funcionários russos. No entanto, até que ponto é que eles vão continuar a pagar aos funcionários russos, durante quanto tempo? Isso já não se sabe, não é? Então, eu quero pensar positivo, ok? Eu não deixo, mais uma vez, eu tenho a visão de investidor, tenho o lado sentimental, mas não me deixo afetar muito pelo lado sentimental, porque também tenho a noção que é nessas alturas que nós devemos ser mais racionais, devemos focar, ok, o meu objetivo é este, eventualmente o que nós devemos fazer é ter um plano B. E se calhar nós temos sempre, a maior parte das vezes temos um plano A e é aquele que nós seguimos, mas neste momento é o plano B. Ok, eu neste momento tenho o meu trabalho, como tu dizes muito bem, eu posso perder os meus investimentos, mas o que é que eu vou fazer se eventualmente eu perder o meu trabalho? É isto que é aí que principalmente nós devemos começar a focar, que é, se ficar inviável a minha indústria, e nós já temos aqui vários comentários de várias indústrias, nomeadamente, o que me preocupa, olha, uma indústria que me preocupa bastante, a produção de leite. Eles têm um teto, eles não conseguem aumentar o preço do leite. Não é? Isso é uma indústria que a mim me preocupa bastante. Porque já tem dificuldades a agricultura, já tem limites de preços a que podem vender, eles já deitam centenas de milhares de litros fora todos os dias e não têm apoio do Estado nesse ponto. Isso é uma indústria que a mim me preocupa bastante. E essa indústria, vale lembrar que é a indústria que os nossos avós começaram, é a indústria que os nossos pais muitas vezes estão lá dentro. Nós nem tanto porque tivemos alternativas, mas acredito que há muita gente aqui que trabalha nesse tipo de indústrias. E essas pessoas, principalmente, são as que me preocupam mais. Entendes? Claro que temos cerâmica, temos Sim, peixe assim, e tudo mais. há duas opções aqui no caso, porque assim, as empresas não conseguem absorver estes aumentos não é, Inflação. de preços. Exatamente, não consegue. Ou seja, isto vai ter de passar para alguém. Quem é que é esse alguém? É o consumidor final. Ou seja, das duas, uma, ou não se consegue passar os preços e as empresas fecham, ou se consegue passar os preços e vamos todos perder o nosso poder de compra, não é? Porque tudo vai ficar mais caro. Não há nada que não chegue a um supermercado de caminhão, não há nada que não tenha um processo transformativo, não é? Que exija energia, que exija tudo isso. É muito complicado. Sim, mas também temos que pensar, por exemplo, a inflação que nós estamos a viver aqui não é em nada parecido, ok? Não é em nada parecido com a inflação que temos, por exemplo, quando vamos pegar no Brasil, que já estão em 2 dígitos, não é? Claro que Claro. Nós é que não estamos habituados. Nós é que não estamos habituados, porque o Brasil continua a produzir. O Brasil continua a produzir e eu quando estive lá, quando estive em Fortaleza, eu vi e é isso que nós vemos, depois vários vídeos de brasileiros que vêm para Portugal e diz, o que é que eu consigo comprar com 100 euros? E nós compramos 100 euros com 100 reais. Tipo, os 100 reais lá, comprava 2 grades de cerveja, vinha embora e já não conseguia fazer mais nada. E para mim já parecia tipo... para 100 reais para nós não era nada, era tipo 15 euros ou 20 euros, né? Nem me lembro da conversão neste momento. Mas era tipo isso. Enquanto para eles 100 reais era 1/10 do salário. Entendes? Então... Agora, nós não estamos habituados a isso. Nós ainda nunca passámos por essa fase. Também, de certa forma, tal como aconteceu lá no início do Covid, mostrou que empresas mais fracas ou empresas que não tinham tanta estabilidade ou muitas empresas que até queriam fechar, mas não tinham encontrado o momento certo, aproveitaram nessa altura para fechar, ok?
Isso também é uma filtragem, ok? Nós vemos o quê? Vemos empresas grandes, como é o caso da Coca-Cola, como é o caso da Amazon, que sobreviveram a não sei quantos, guerras e guerras e guerras, ok? E continuam firmes. Não é? Isso também vai mostrar qual é que são as empresas que nestes momentos têm estrutura, que têm capacidade, que estão organizadas para enfrentar isso. E que muitas vezes também vai permitir que depois nós conseguimos ter uma visão de longo prazo e dizer assim, olha, nós já sabemos o que é que aconteceu no Covid, nós já sabemos o que é que acontece numa guerra, então vamos começar a preparar a empresa, estruturar a empresa para que, eventualmente, porque a história repete-se, não é? E já temos visto isto, não é a primeira vez que há vírus no mundo, não é a primeira vez que há guerras e agora repete-se. Então, se nós conseguimos, nós falando no nosso milénio, conseguimos passar isto, já passamos por duas situações e ali em 2008 mais uma. Então, se nós já passamos por isto, então é a altura de estruturar as empresas, perceber, ok, já passamos por isto, o que é que nós temos que fazer neste momento para, se houver uma próxima, porque vai acontecer, não é? Pode acontecer e vai acontecer, de certa forma, se houver uma próxima, como é que nós nos podemos preparar? Eu acho que é essa a lição principal neste momento que as empresas têm que tirar, que nós estamos a tentar tirar deste lado também. Certo. E isso aí do ponto de vista das empresas, eu recebi aqui foram duas perguntas de pessoas diferentes que estão neste momento a terminar os cursos ou em vias de, não é? E vão ser agora lançados ao mercado de trabalho nesta situação. Ou seja, são os receios de quem está agora a começar a carreira, a vida, numa situação destas. O que é que essas pessoas. Assim, o que eu lhes respondi foi que, felizmente, nós somos nós, eu já sou um bocado mais velha que essas pessoas, mas nós somos a geração mais versátil e que eu acho que melhor se consegue adaptar às situações. Ou seja, a maioria dos empregos, não é? Antigamente tinhas a era industrial em que tipo era mesmo isto, era mão de obra, era tudo mais, mas agora tens imensos empregos que lá está, que não dependem destas questões na área da tecnologia, no digital, nessas coisas todas, e eu acho que nós estamos mais preparados e somos mais flexíveis para, tipo, se não dá aqui, tenho uma ideia, eu tenho uma coisa qualquer, eu consigo fazer outra coisa. Não sei, o que é que tu achas? Eu acredito que nós somos, sem dúvida, a geração mais bem preparada para enfrentar o que está acontecendo neste momento. E o que é que isto quer dizer? Nós temos acesso a informação privilegiada que os antepassados não tinham. Não é? Nós temos livros, nós temos vídeos no YouTube, nós temos páginas de internet que falam todos os dias sobre assuntos que são importantes e que nós, muitas das vezes, desprezamos essa informação que nos é passada. Okay? Por exemplo, nós sabemos que hoje em dia, e no passado falar sobre isso era complicado, mas hoje em dia é muito usual começar a falar sobre o home office. Okay? É muito usual começar a falar sobre isso. Então, para aquelas pessoas que querem ingressar no trabalho, eu acho que se estão a entrar neste momento em fase difícil, se estão neste momento em fase o que é que eu vou fazer à minha vida, será que vai compensar ou não? Se tiverem capacidades para, e se encontrarem um trabalho para, eu iria sem dúvida procurar um trabalho onde eu pudesse trabalhar a partir de casa, onde com isso eu não tivesse despesas associadas, porque principalmente, lá está, o transporte é quase que tipo 30% da nossa renda. Não é? Uhum. É para isso que vai, é tipo carro, manutenção, gasolina, como dizem as crianças, gasolina lá para dentro, e está a andar de moto, não é? Mas isto tudo são 30% da nossa renda. Depois temos mais. Em Portugal, quem tem as novas rendas neste momento vai quase para 50% do ordenado, ou mais um bocadinho, não é? Quem vive ali nas grandes capitais está a pagar 400 e 500 euros e ganha 800, está complicado, não é? Então eu acho que para me proteger e para quem está a começar a entrar no mercado de trabalho, e atenção, e tem a possibilidade de, porque há trabalhos que não é possível, não é? Nós não podemos pegar numa pessoa que trabalha na construção civil e dizer, vais trabalhar em home office, não é? Vais lá como se estivesse a jogar Legos, não dá para fazer isso, mas podemos pegar em pessoas, por exemplo, arquitetos, em pessoas que consigam e tenham a possibilidade de trabalhar a partir de casa. Então, olha, propor à empresa, por que não eu só vir uma vez por semana aqui ao trabalho, ok? Face a tudo o que está a acontecer, e há empresas que já estão a aceitar isso. Por exemplo,
um exemplo muito estúpido, mas o pessoal que trabalha comigo, o do primo, eles trabalham em casa. Nós somos 4 pessoas, eles trabalham em casa, entendes? Não há Trabalham em França ou em Portugal? trabalham em Portugal. Nós trabalhamos à distância. Pois, olha, Eles olha, nunca estou me assim viram muito na para vida. aí. Eles nunca me viram na vida, acreditas? Nunca me viram na vida presencialmente. Mas trabalham em Portugal. Ok? Agora, o pessoal que trabalha, por exemplo, na empresa daqui, é uma empresa mais fixa. Não é? Nós trabalhamos com transportes. E aí eu já vejo que eles já começam a colocar a questão de primo, seria possível haver aqui um voucher ou isso para ajudar no transporte? Entende? E já me começam a colocar essa questão. Porquê? Porque lá está, existe um sacrifício adicional, mais uma vez, o preço de transporte passou de 1,20, 1,30, 1,40, 1,50 para agora 2,30 €. E eu tenho que também perceber, enquanto patrão, que custa para mim, mas também custa para eles. E se eles me faltam, se eles não vêm trabalhar, eu também não consigo vender. E se eu não vender, a empresa fecha. Claro. Então isso também está muito em cima da mesa, essa situação. Mas mais Pois, uma vez, eu tinha se aqui. tiverem a possibilidade de ter home office, eu ia sem dúvida para um trabalho em home office. Sem dúvida. Exatamente. Eu tenho aqui uma pergunta, era precisamente sobre isso, era combustíveis a aumentar, como lidar quando se precisa de um depósito por semana? Opá, pois é complicado e eu percebo que é muito fácil dizer, lá está, há trabalhos que não podem ser feitos remotamente, não é? Há sítios para os quais não existem transportes públicos, portanto é complicado quando nesta situação. É assim, o que pode ser feito quando nenhuma destas é viável, ou seja, trabalhar remotamente ou utilizar transportes públicos, é expor a situação à empresa, não é? E perguntar o que é que realmente pode ser feito. Por exemplo, no meu caso, eu tenho ajudas de custo no transporte. Por isso, esta situação afeta mais a minha empresa, não é? Que com o aumento do preço da gasolina paga mais mensalmente nessas ajudas de custo. De outra forma, era tipo 30% do meu salário iam só para deslocar-me para o trabalho. Sim, agora também pode existir a possibilidade de, e mais uma vez não custa perguntar, de muitas das vezes algumas das empresas têm, por exemplo, parcerias ou protocolos. Imagina, eu sou jovem, não é? Eu sou jovem, não tenho encargos, vivo em casa dos meus pais e até gostaria de trabalhar para determinada empresa. O que é que eu posso perguntar? Se eventualmente a empresa não tem protocolos, imaginemos, com algum espaço à volta. Tipo, porque nós aqui temos, por exemplo, e os meus sócios estão responsáveis por uma residência para trabalhadores, jovens trabalhadores estudantes, tipo aquelas residências universitárias e tudo mais, onde muitas das vezes tu podes, por ser jovem, tu podes solicitar um alojamento onde já te sai mais em conta, porque as rendas aqui em França, por exemplo, custa 500, 600, 700 e tu nessas residências vais pagar 320, 350, então já estás a poupar e já tens água, luz e gás. E nós falámos ainda ontem disso, que o pessoal nem sequer sofre isso, porque eles fazem assim. Quem paga é a residência, ok? Não tem nenhuma, não afeta em nada o valor deles mensal. E eles podem tentar perguntar à empresa se não tem nenhum protocolo com, imaginemos, residências estudantis e tudo mais, e beneficiar de estar perto do trabalho e com isso não gastar em transportes. Mais uma vez, perguntar não custa, é uma questão de dizer, olha, eu gostaria, eu estou interessado no trabalho, eu estou a sentir dificuldade em vir para o trabalho, faça isso. Existe alguma coisa que eu possa fazer ou que vocês possam me propor? Será que em vez de eu vir 5 dias por semana, será que eu posso vir só 3 e ficar mais tempo no trabalho? Entendes? São situações que um pequeno ajuste, se eu tiver que evitar pegar 5 dias no meu carro para vir para o trabalho, puder só utilizar 3, além de eu trabalhar menos dias, mas vou trabalhar mais horas, eu consigo poupar mais dinheiro. E quem sabe não se descobre aqui um método dentro da empresa onde até funciona e essa pessoa até fique só a trabalhar 3 dias por semana. Entende? E o resto em casa ou coisa parecida. Mais uma vez, eu acho que esta incerteza, esta instabilidade, mais uma vez, estabilidade não existe, não é? Então esta instabilidade que está a acontecer é uma ótima maneira para nós nos prepararmos e para nós nos adaptarmos para o futuro. E aproveitar neste momento que está tudo em confusão para dizer, olha, para propor a empresa precisa de vocês, ok?
mais uma vez, a empresa precisa dos funcionários. A empresa sem funcionários não vende. Então, se não vende, fecha. Então, propor à empresa, olha, por que não? Existe aqui alguma coisa que vocês me possam ajudar? Nós podemos negociar e tudo mais, vir menos tempo ao trabalho, menos dias, mas ficar mais tempo. E com isto vocês lá estão a gastar menos. É uma proteção contra esta inflação que está a acontecer, de certa forma. Boa. Acho que é o mais importante. Tipo, na minha visão de patrão, acho que é o mais importante. Ok, boss. Olha, tinha aqui uma pergunta. Colocaram-me assim: em que ETFs ou ações apostar entre aspas, nesta guerra? E eu respondi: olha, eu dessa palavra não gosto nem entre aspas, porque eu não gosto nada de. Lá está, apostar. Tipo, se estás a apostar, melhor é ir para o casino assim, que ao menos é mais divertido. E lá está, e associar isto à guerra, tipo, aproveitaste da situação, eu não consigo pensar neste tema desta maneira. Tipo, faz muita confusão. Se noutra situação qualquer eu não iria responder esta pergunta, nesta altura, muito menos. Tipo, o que eu faço, e é o que tu fazes também, é continuas a investir da mesma maneira, não é? Nas empresas em que acreditas, nos ETFs em que acreditas, nas criptomoedas em que acreditas, que não deixaste de acreditar só porque aconteceu, seja lá o que for no mundo, não é? Sim. Pronto, e basicamente é isto. Eu Não sei se queres acrescentar alguma coisa. não vou dizer onde é que vamos apostar, não é? Como é lógico. Não apostamos em nada. Mais uma vez, não. Eu acho que ele quer dizer, e isto que vou defendê-lo, ok? Para não haver aqui. Eu acho que o que ele quis dizer é como é que nós podemos aproveitar estas quedas que estão a acontecer por determinados motivos, mas a palavra apostar e a palavra guerra aqui no meio não faz sentido. Não, e não é isso, é que imagina, tipo, lá está, ok, se as coisas estão naturalmente mais baratas, tu podes continuar a investir na mesma coisa que investias há 3 meses ou há um ano, não é? Que elas naturalmente vão estar mais baratas. Tipo, eu acho, não sei, se é para estar à procura de uma coisa, olha, podes investir num índice de armas que se calhar está a disparar, sei lá, tipo, mas isso assim, vai contra os meus princípios. Mas, não sei, Eu se há acho que alguma área que vá, olha, imagina, tipo no Covid, tipo os equipamentos cirúrgicos, o álcool gel e não sei o quê, tipo, deve ter sido uma coisa que disparou, não é? Há sempre coisas setores que beneficiam de certas situações enquanto outros são prejudicados. A minha estratégia não é essa, mas pelo que eu vejo, há uma indústria que vai beneficiar bastante com essa situação atual, está bem? Tem a ver com tudo o que seja a indústria tecnológica no sentido de armazenamento. Armazenamento de dados, porque nós vemos que agora entrando aqui na guerra, a guerra vai ser, neste momento está física, mas é uma guerra tecnológica daqui a uns tempos, ok? E então vai haver muitas empresas que vão tentar neste momento proteger todas as informações que têm, não é? Nós vimos que tudo é vulnerável, tudo na vida é vulnerável. Se quiserem entrar na nossa conta hoje, entram na nossa conta hoje sem qualquer tipo de problema. Tá? Nós somos pequeninos face às grandes empresas, se eles conseguem entrar nas contas do governo, também conseguem entrar nas nossas contas a brincar, não é? Mas agora, o trabalho que eles têm em tentar entrar nas nossas contas não se justifica quando vão entrar na conta de uma corretora que tem lá tudo armazenado, na conta do governo e tudo mais, não é? Porque na nossa se vão entrar na tua peer-to-peer, a tua peer-to-peer vão buscar lá 1000 euros. Se vão ao governo vão buscar alguns milhões, não é? Então, eu acho que as empresas que podem se beneficiar neste momento são empresas ligadas então à segurança tecnológica, ok? É algo que eu acredito que vai realmente valorizar. Agora, também existem outras empresas pelo qual eu não iria entrar nem a pé, ok? Nomeadamente empresas do índice russo, que aquilo caiu e vai continuar a cair aos pontapés, seriam índices que eu nem sequer um dedo mindinho metia lá dentro. Além disso, o Putin anunciou há pouco tempo que investidores americanos e tudo mais que estivessem dentro da Rússia, que tivessem investimentos dentro do mercado russo, iriam ser prejudicados, não iriam receber pagamentos nem coisa parecida. Então, as sanções que nós estamos a aplicar lá, eles também vão aplicar para o nosso lado. Então, quem pensou que
aquela velha coisa, está em guerra, vamos aproveitar e tudo mais uma vez, está em guerra, não é para aproveitar tudo porque está a cair. O motivo pelo qual está a cair não é porque é um Covid, é porque está um país a mandar umas bombas para cima do outro, eventualmente a empresa que tu vais investir pode ser afetada, não é? Pode ser afetada. Então, seria sem dúvida esse tipo de empresas que eu não iria sequer meter um cêntimo lá dentro. Porque primeiro era expor ao risco da ruína, não era? Colocar o dinheiro para ver se calhar a arder. Segundo, seria estar a financiar se calhar a guerra, a continuação da guerra, então fora de questão. E em terceiro lugar, pelo risco do país, não é? Porque eles bloquearam os pagamentos, neste momento só se paga lá na moeda deles, que nem sei como é que aquilo se chama, só se paga na moeda deles, não se paga em dólar, não se paga em euro, não se paga em outra coisa qualquer, então tipo, é como se estás a entrar dentro do país e estás limitado só àquele ciclo. E mais uma vez, depois sofres com tudo, não é? Certo, eu acho que até o mais importante é o segundo ponto que tu referiste, que é, ok, tipo, estamos aqui e temos páginas de investimentos e eu tenho como objetivo atingir o FIRE, tipo, tens objetivos ainda mais ambiciosos, não é? Que é os milhões e não sei o quê, mas assim, também não vale tudo, não é? Tipo, eu acho que antes de tudo mais temos os nossos princípios e aquilo em que acreditamos e é assim, se me dissessem assim, olha, tu fazes isto. Quer dizer, não é? Eu não fazia qualquer coisa por dinheiro, não é? E neste caso é exatamente a mesma coisa. Tipo, nós sabemos os nossos valores, sabemos o que é que queremos para nós e depois também temos de agir e investir em função disso. Sim. Olha, vou mudar agora aqui um bocadinho o tema, que também foram duas perguntas que me colocaram, que é sobre imobiliário. Uma delas, será que é desta que a bolha imobiliária rebenta? E a outra é a altura para comprar casa, tendo em conta a redução do tempo de empréstimo. Eu acho que a parte da altura para comprar casa, eu deixaria essa pergunta em aberto, está bem? Para quando nós trouxermos O senhor do banco. o senhor do banco, está bem? É uma live que já está prometida, que vai acontecer, onde nós vamos falar eventualmente sobre estas novas situações, mas também acredito que primeiro os juros vão aumentar, ok? Os juros vão aumentar sem sombra de dúvida. Então, mais uma vez, eu penso que não é a altura certa para comprar casa, ok? Eu penso que não é a altura certa para comprar casa. Se eu já não queria, neste momento também já não quero, ok? Portanto, era algo que eu não iria querer neste momento fazer, mas vamos aguardar pela live com o senhor do banco, onde ele nos pode explicar, e ele melhor que ninguém, pelo menos melhor que eu e melhor que tu, pode explicar as consequências dos juros dentro do imobiliário e ao mesmo tempo aproveitando estas novas regras que saíram dos 37 anos, 35 anos e coisa parecida. Portanto, deixamos essa pergunta em aberto. O que é que parece? Parece muito bem. Então agora, eu só tenho aqui mais uma, que é da nossa querida Lady Di. Diz que tem, não é bem uma pergunta, foi um desabafo, que foi aquilo que eu pedi. Ela diz que tem pela primeira vez tudo a negativo: ações, obrigações e criptomoedas. E possivelmente é a situação de muitas pessoas que estão aqui, podem ter um ou outro ativo ainda positivo, mas está complicado. Eu sinceramente não entrei na corretora, até vou aproveitar agora que estamos aqui a falar para dar uma vista de olhos. Eu não tenho tudo a negativo, ok? Porque felizmente também tinha comprado e começado a comprar muito lá atrás, Exatamente. nos tempos Sim. primórdios. Eu também não tenho a negativo. As criptos por acaso não tenho a certeza, porque aquilo, tipo, eu ando tipo dia sim, dia não, verde, vermelho, verde, vermelho, ou seja, estou ali no limite. Nos ETFs, felizmente, ainda estou bem positiva, mas Olha, nunca se sabe, não é? eu estou neste momento e isto vai assustar um bocadinho, está bem? Desde o início do Covid, aliás, desde o início, digamos assim, focando isto em 3 meses, 3, 4 meses, eu vi a minha carteira derreter, minto, desde o início do Covid, ok? Eu vi a minha carteira derreter de os 4.000 de lucro para 1.500, ok? Isto em termos de giro, quando nós falamos de giro. Houve ali aquele pico máximo que nós atingimos, mas depois começou ali mais uma vez a entrar mais Covid, mais fechos, mais aquilo, pronto, aquilo caiu e começou a cair por ali abaixo. Mas neste momento ainda se encontra a carteira em positivo. Agora, falando nas criptomoedas,
e eu estou no 0 a 0, ok? Eu estou no 0 a 0 e não te vou mentir, está a 0, ok? Certinho. Estou no À 0 centésima. a 0, ok? Não estou a mentir, está mesmo no 0 a 0 no que toca às criptomoedas, isto hoje. Ou seja, não estou a perder, não estou a ganhar, mas lá está, estou a aproveitar neste momento Diz-me uma coisa, tu chegaste a vender com lucro quando há tipo, já não sei quando é que foi há uns 300%. episódios atrás. Cheguei a vender, a única criptomoeda que eu vendi até à data, ok? As únicas criptomoedas que eu vendi até à data foi Shiba e eu tinha vendido acima de 300% de lucro. Tudo o resto, lá está, mais uma vez, ainda não atingiu o valor pretendido, que eu queria, não é? Os tais 300%. Tenho aqui uma muito próxima de chegar, que está a 142. No entanto, como ainda não atingiu, não a vendi, ok? Como ainda não atingiu, não vendi. E assim que atingir os 300%, a gente, a gente faz uma venda. Mas senão não vendo. E Boa. tu? E tu como é que está? É assim, olha, eu tenho os ETFs a positivos, já tiveram muito mais positivos, mas continuam ali bem verdinhos. Tenho tipo 2.000 euros, uma coisa assim positivo. As criptos é o que te digo, anda ali, sobe, desce, não sei o quê, por acaso acho que hoje está positivo. O que é mais constante, que é engraçado, e nós já falamos sobre isso, tipo em 2021 perguntavam-me se eu era maluca por ter tanto em peer-to-peer, porque as peer-to-peer não dão nada, tipo só dão 10% e os ETFs dão 30%. Quer dizer, e agora, não é? Se calhar já não é assim tão estúpido, não é? Porque nós temos projetos na GoParity a dar 5, 6%, que pagam a horas, tipo, quando se atrasam, por acaso é uma cena mesmo fixe, já me aconteceu, mandam logo um e-mail a dizer, olha, está atrasado, vais receber no dia X. E é certinho. E pronto, e tudo o resto, que é como te digo, eu nas Pureberry, blá blá blá, sou capaz de ter alguns atrasos, não tenho estado em cima disso, mas lá está, continuo a receber juros frequentemente, por isso, se atrasou ou se estou a ter alguma coisa, não senti, porque continuo a receber mais ou menos o mesmo valor. Portanto, isto só prova que ter a carteira diversificada e não cair no erro de assumir que o que está a acontecer hoje vai ser a realidade dos próximos 10 anos, porque não Sim. vai, não é? Tipo, nem os ETFs deixaram de ser bons, nem as peer-to-peer passaram a ser boas agora. Tipo, já eram em 2021 quando parecia que era o contrário. Sim. Portanto, estou assim, ou seja, ainda ontem reforcei na GoParity. Ontem não, foi no início da semana. Sim, e depois arrependeste, que eu sei. Depois arrependi-me porque abriu o da O projeto Colômbia com juros, com juros de 7%. 7%. Mais uma E vez, eu investi hashtag prima vendo os teus investimentos. Yeah. Mas bom na mesma, porque investi no BioGreen Woods, que tem taxa de 5,85, acho eu. 5, Portanto, 5,85 a 5 anos. pronto, perdi um bocadinho, mas no próximo também o da Colômbia já é o projeto 7, por isso, se houver mais, eu vou estar preparada. Há uma coisa, eu acho que até podemos contar aqui uma história para quem é a primeira vez e que nunca assistiu, ok? Que é o seguinte, eu contei há uns episódios atrás, quando nós fizemos isso, que eu tenho uma estratégia de investimento que é, eu deixo quase até ao final dos projetos para investir. Tá bem? Mais uma vez, é a estratégia de cada um. E eu tinha comentado com a Fire isso, que ok, olha, eu deixo até ao final, e ele disse, mas tu gostas é de ver o dinheiro a cair logo no dia a seguir, uma cena assim. E a verdade é que eu tinha dinheiro para investir, ok, e eu fui deixando os projetos chegarem até à data final, ou seja, ali atingirem os 80%, e aí eu já entro, porque estatisticamente são aqueles que vão fechar mais rapidamente logo a seguir. Sim, e Então, não tens vantagem nenhuma em investir no início, porque só recebes juros quando o projeto está fechado. exatamente, exatamente. Nós vamos aprendendo com o andar da carruagem, está bem? E então o que é que aconteceu? Aconteceu que eu vi que o projeto da BioGreen Woods, que eu também sou investidor já nos outros projetos anteriores que eles tinham, este é o projeto 5, já investi no 4 e no 3, e eu vi que eles abriram. E eu digo assim, ok, está dentro daqueles parâmetros que eu gosto. Não é um projeto muito longo, tem uma taxa de juros interessante e depois tem a particularidade dos pagamentos. Para mim tem que ser ou mensal ou trimestral. Tem que cair. No máximo semestral, mas semestral eu ainda ponho em dúvida. Só se não houver mesmo nada ali aberto. E então, nós estávamos a fazer isso tudo e tudo mais. E eu vi que, ok,
tenho aqui um dinheiro que eu posso investir, caíram juros, está aqui os projetos a chegar, e logo a seguir recebo um mail naquela altura que diz assim, projeto aberto, Descarbonizar a Colômbia 7. E eu já tenho 3 edições do Descarbonizar a Colômbia. E é um dos projetos que dá 7% ao ano também, com pagamentos todos os 3 meses. E eu assim, mandei logo uma mensagem para a Fire a dizer assim, olha, investi neste projeto. E ele logo a seguir manda uma mensagem a dizer, eu queria investir, mas entretanto investi no outro. Ah pá, fiquei mesmo chateada. E agora, o que é que eu te disse depois? Vou mandar dinheiro para investir. E hoje estava-te a dizer isso, vou mandar dinheiro para investir. Disseste, já fechou, não acredito. É que foi basicamente um projeto, este é um projeto que... Foi tipo em 2 dias. Foi em 2 dias, está bem? Neste momento nós estamos aqui a gravar convosco, está bem? E neste momento só temos, eles têm 5 projetos em aberto, sendo que 3 estão já limitados, ou seja, já vão encerrar. Há um que abriu ontem, aliás, hoje de manhã, o Clock Recycle, acho que abriu hoje de manhã, ou ontem à noite, e já está fechado, está bem? Ele já está tipo com 99% de financiamento, são 45 mil euros. Neste momento, para os prémios que gostariam de começar a investir dentro da plataforma, vale lembrar, utilizam o código Chuveiro5, na altura que vocês fazem a vossa primeira inscrição, Chuveiro5, e ganham 5 euros para começarem a investir. E tem neste momento 2 projetos abertos, há 5 anos de prazo, os 2 com pagamento mensal, sendo que um é a Biovila. A Biovila, eu investi no primeiro projeto que eles abriram, eles têm aulas de yoga, eles trabalham muito com produtos biológicos e tudo mais, e é é um projeto muito interessante, sinceramente. E tem um outro que é a BioGreens Woods, que é o projeto número 5, onde também tem uma taxa de bruta anual de 5,85, a Biovila 4,75, e também é um projeto muito interessante. Mas, lá está, dentro daquele meu perfil de risco e dentro daquilo que eu gosto, como eu gosto de algo com taxas de juros mais elevadas e como eu gosto bastante... Quem é que não gosta, né? Da Colômbia, está bem? E como paga também todos os 3 meses e tem 7%, claro que como investidor eu vou sempre olhar para o custo-benefício. Para mim é muito mais interessante investir num projeto que me vai dar 7% no espaço de 3 anos do que meter num projeto que me vai dar 5,85, está bem? No espaço de 5 anos. Então, pronto, nós metemos isso, sempre um peso, mas fica aqui para quem ainda não investiu, e gostaria pelo menos de começar a investir na GoPair, mais uma vez começar a receber os seus valores. Se calhar deixamos aqui uma informação que é quem investe em projetos em Portugal não tem que fazer declaração de IRS, porque eles já fazem a retenção na fonte, está bem? Vocês já recebem no valor limpo. Agora, se vocês investem, por exemplo, em projetos na Colômbia, em projetos nos Estados Unidos, digamos assim, na Irlanda e coisa parecida, então vocês depois, no final do ano, vão ter que fazer essa declaração de IRS. Que é uma pergunta muito usual que as pessoas perguntam, que fazem. Então, já fica aqui, se é a primeira vez que estão a ouvir o podcast, fica aqui em aberto. E querida, mais, o que é que tens mais aí de perguntas para nós também terminarmos? Acho que era... Vamos deixar aqui, pessoal, alguém tem alguma questão que gostaria de colocar, por favor? Alguém tem alguma questão que gostaria de colocar? Ou um comentário a fazer. Exatamente. Aliás, pergunta muito simples. Quem é que neste momento investe na GoPair? Está bem? Digam-nos lá. Quem é que investe na GoPair? Eu vou pôr aqui. Eu invisto. Eu também. Eu fui a primeira. Vamos lá, pessoal. Estamos mesmo na reta final, está bem? Ora, somos só nós. Que cena. Por isso então, é que somos só nós que ganhamos dinheiro. Exato, há muita gente dizer que não ganha dinheiro. Ora... eu acho que deixava, fazendo um complemento àquela informação que tu passaste dos ETFs, ok? Acho que é algo super interessante que até eu queria partilhar convosco. Por exemplo, as ações europeias pelo qual eu invisto, eu neste momento ainda tenho 12% de lucro, está bem? Tenho 12,31% de lucro. Existe várias quedas. As ações americanas, estou com perda de 6,25%. Tá, estou com um negativo 6,25. Em ETFs eu estou com uma mais-valia de 36,60. Em REITs estou com uma mais-valia de 9%. Em criptomoedas estou com 0,00. E depois tenho as peer-to-peer, estou com uma mais-valia aproximadamente 27,90. 27,90, depois tem aqui algumas coisas adicionais, mas são 27,90 que estou com mais-valias. Portanto, muito bom. Nada mal, nada mal.
E a carteira, à data 2, está com uma rentabilidade acumulada, isto depois com mais e menos, não é? De 13,49%. Portanto, é bom. Não está mal. Muito, muito bom. Não está mal. 13,49%. Temos aqui pessoas que não investem. Não sei porquê, temos que conseguir convencer a Patinhas a começar a investir na GoPer. Eu sei que Ela não estás gosta de ser aí. estúpida. Eu sei que estás aí. Olha, acho que vimos tudo. Se ninguém tem mais nenhuma questão, minha querida, queres acrescentar mais alguma coisa? Também já estamos a chegar ao final da nossa hora. Portanto, Não, acho que é só isto. É ter calma, pensar em coisas anti-peer-to-peer. É perceber, lá está, que eu também eu demorei um bocadinho a pensar nisso e fez-me bem. Eu achava que já não queria ir para o México, não dava nada, não me vou pedir férias, mas depois fez-me muito bem, tipo uma não semana querias. desligada da internet e da televisão e disso tudo, para pensar e para pôr as coisas em perspectivas, tipo, não é por as coisas estarem mal que é injusto nós nos sentirmos bem, ou seja, nós temos de conseguir temos de conseguir encontrar coisas boas no nosso dia a dia, porque senão, tipo, começamos a afetar a nossa saúde mental e isso depois é muito difícil sair de lá. Ou seja, há coisas más a acontecer no mundo, mas não é por nós depois também estarmos mal que as coisas vão melhorar. Viste, eu sei que tu perdeste aqui com o comentário em baixo. Perdi-me. Nós vamos ter que cortar os comentários. Eu estou a falar coisas. Oh, meu Deus. Só quero os Excels, não quer mais nada. Meu Deus. Acho que, minha querida, termina lá que assim também vamos. Não, Eu não vou fala tu dizer que eu não naqueles consigo. arranjos no Excel. É por isso que é fixe isto dos episódios ao vivo. Eu gosto. Pronto, meus queridos, vamos dar por terminado este nosso podcast, ok? Eventualmente, se vocês quiserem o Excel, ele não está disponível para consulta. No entanto, vemo-nos no próximo episódio. Este é o episódio número 41. Não, minto. Episódio número 42. Está bem, do nosso podcast número 8 dos banhos públicos com os primos. Fica mais uma vez o convite para uma próxima live. Vocês entrarem ao vivo, colocarem as vossas questões. Tia Patinhas, Lady Di, fica aqui o convite também a entrarem numa próxima live connosco e fazemos aqui alguma coisa em conjunto que é muito interessante e acho que como estão a ver, é uma hora super bem passada e dá para conversar sobre vários temas em cima da mesa. Portanto, meus queridos, minha querida, e mais uma vez. agradecer à GoParity pelo patrocínio do nosso podcast, além de nos darem pelos bons meus 7%, juros. E pelos meus 7%. Exatamente. 7% mais 5 euros. Exatamente. Portanto, meus queridos, fica aqui o convite. Mais uma vez, vou deixar aqui em aberto o código Chuveiro5. Vocês metem esse chuveiro na hora de se inscreverem, ganham 5 euros à pala, simplesmente só por nos ouvirem aqui durante uma hora, está bem? E num próximo episódio iremos ter então algumas das figuras públicas aqui do Instagram a participar connosco. As que aceitarem o desafio. Aquelas que aceitarem. A Lady Di, assim, a Patinhas é anti-lives, mas a Lady Di vai entrar. Com post-its entramos todas. Fica aqui o convite. Depois não dá, temos a descrever o nome, senão depois ninguém sabe quem é o amarelo pálido, o cinza esquisito. Eu apareço sempre, eu estou de azul, ninguém mete de azul. Está bem, meus queridos? Beijos, vemos no próximo episódio. Obrigado por almoçarem connosco. Nós não almoçamos, mas acredito que vocês almoçaram. Espero que gostem deste tipo de formatos e vamos então no próximo episódio fazer alguma coisa mais interessante aqui ao vivo e quem sabe com vocês. Fica aqui o convite. Um beijo e vemos na próxima live. Adeus! Tchau, tchau!